Olá, saudações a todos e a todas. Muito obrigado pela presença aí, pela visita. Hoje eu vou falar sobre o princípio da dignidade nas relações obrigacionais. O princípio da dignidade humana é um princípio muito importante para o direito. Ele está previsto na nossa Constituição e determina o reconhecimento de respeito à condição humana. É um princípio que foi construído ao longo do século XX, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ganhar muita força. E a partir desse princípio, nós tivemos que olhar mais para a condição humana. A sociedade, o ordenamento, ele tem que perceber o homem como um fim dos ordenamentos jurídicos e não necessariamente como um meio. Então, não teremos aí a possibilidade de colocar o homem em relações obrigacionais como um meio. Bom, como é que o princípio da dignidade humana ele repercute no nosso ordenamento, nas relações obrigacionais? Uma forma que nós podemos encontrá-lo, principalmente, primeiro, a condição humana, o corpo humano, ele não vai ser voltado para o conteúdo obrigacional. Um exemplo que nós podemos tirar disso me lembra das obras de Shakespeare, O Mercador de Veneza, e que foi a ideia, né, foi reproduzida no Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. E nessa obra nós temos que foi feito um contrato que a pessoa deixava em garantia uma parte das suas costas. Bom, o corpo humano ele não pode ser objeto de uma relação obrigacional, seja ela de garantia, seja de cumprimento principal. Então, pelo princípio da dignidade humana, essa obrigação seria nula. Além disso, dessa hipótese trazida pela literatura, nós temos uma outra hipótese, que é o limite de expropriação, digamos assim. Existem limites a serem estabelecidos pelas relações obrigacionais que não podem ser passados, não podem ser superados. Um exemplo disso seria a previsão de impenhorabilidade de determinados bens, que são previstos na Constituição Federal e, por exemplo, no Código de Processo Civil, em que o salário é impenhorável, o benefício é impenhorável, os materiais de trabalho são impenhoráveis. Existe a lei que fala do bem de família ser impenhorável se for o único imóvel residencial. Isso porque a penhora desses bens ela pode resultar numa submissão, né, da condição humana a um valor patrimonial, e o que não seria admitido hoje. Então temos aí que considerar a existência de uma condição mínima para essa dignidade. Alguns doutrinadores defendem a ideia do Estatuto do Patrimônio Mínimo, que é o mínimo existencial, como o ministro do STF, que é Luiz Edson Fachin, que ele tem até um livro falando sobre isso. Então, resguardar essa condição mínima para cumprimento das obrigações faz parte dessa leitura do princípio da dignidade humana nas relações obrigacionais, certo? Então, obrigado por ter assistido. Se gostou, marca aí que assistiu o vídeo, curta, compartilhe com os colegas, com os amigos, tá bom? Muito obrigado aí.